Lista, eu e o professor Mauro Otávio Nassif, ícone da advocacia criminal brasileira. Exagerou. Mas ele gostou. Eu e Mário de Oliveira Filho, grande criminalista. Mauro, é justificativa criminal ou é justificação criminal? Não sei. Os caras não sabem também. Cada pataquada que você ouve... Então, a maior eu ouvi há tempos atrás, que eu sei o que é a justificação. Eu sei, advogado formado há mais de 30 anos. Eu sei o que é. O que é, doutor? É quando o acusado... Só para começar, é quando que, pronto, já é quando que já está errado. Advogado é famoso. Quando, coisa nenhuma, é quando que. Advogado famoso. Justificação? Claro que eu sei. É quando o advogado comprova a legítima defesa. Muito bem! Professor Raimundo, e o salário? Gente, vamos lá. Nós recebemos muitas perguntas no Papo de Criminalista. E um dos objetivos nossos do Papo de Criminalista, meu e do Mauro, é exatamente esse, é suprir essa lacuna da ordem de conceder a carteira, você está habilitado, e o exercício. Porque como as outras profissões todas têm as escolas, né, para ensinar, a escola da magistratura, a escola do Ministério Público, a academia de polícia, nós não temos. Então, como eu digo, o advogado pega a carteira e vai para onde? Vai para o inferno, porque ninguém ensinou como é que advoga. A justificação criminal, poucos professores da faculdade ministram essa... Nenhum, eu nunca vi. A justificação criminal não está no Código de Processo Penal. Estava, Foi abolido. Está no Código de Processo Civil, no artigo 381, inciso 3º, que diz o seguinte, artigo 381, caput. A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que, inciso 3, o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação. Isto, inclusive, está no artigo do Código de Processo Penal que fala sobre a resposta à acusação, que você pode apresentar justificação. Uma coisa é a prova antecipada prevista no Código de Processo Penal e outra é a justificação criminal. Essa justificação que está no artigo 381, inciso 3 do Código de Processo Civil é aplicada ao Código de Processo Penal por força do seu artigo 3º. Mauro, como é que se opera essa coisa toda? Bem, o que eu quero dizer é o seguinte, que no Código de Processo Penal atual ainda estão consignadas várias partes da justificação criminal, como no crime do funcionário público, o artigo 515, parágrafo, onde é dito que pode juntar na resposta do funcionário público uma justificação, que é esta que o Marinho falou agora, na resposta à acusação do júri, na resposta à acusação do rito ordinário, estão várias vezes consignadas no CPP a questão da justificação. O fluxograma é que está no Código de Processo Civil. Muito bem. Dito isto, eu quero dizer o seguinte, que, em princípio, a justificação criminal, ela é usada para ouvir prova testemunhal para revisão criminal. Mas não é só para isso, né, Mauro? Não é só para isso. Muitos colegas acreditam, mas eu não vou fazer revisão criminal. Não é só para revisão criminal. Não, a ponto de um funcionário público e no rito de júri ordinário está dito claramente, na resposta pode juntar uma justificação criminal. O artigo 515, citado pelo Mauro agora no parágrafo único do CPP, diz o seguinte: a resposta poderá ser instruída com documentos e justificações, que não se confunde com justificativa, que é outra coisa. E a justificação, nesse caso que você falou, e todos os outros, ela é feita para o juízo de primeiro grau. Sempre para o juízo de primeiro grau.
Mesmo Sempre. que você tenha que fazer uma revisão criminal, Claro. por exemplo, Mauro, Até para a apelação, o recurso interdistrito. tudo. A justificação não é para o Tribunal de Justiça. Não. Não, é lá embaixo e no primeiro grau. É. E o juiz não pode indeferir, mas tem um caminho. Tem que... Aí sim, você tem que justificar a justificação. Exato. Aliás, essa palavra, a coisa mais importante foi dita agora pelo Marinho. Tem que justificar a postulação de justificação. Por que que você quer? O juiz Exatamente, exatamente. Ah, eu quero ouvir o Chico da Silva, o Por quê? Henrique. Quero ouvir o Henrique. Perfeito. Por que o Henrique? Porque você junta para o juiz de primeiro grau uma declaração, uma carta, um vídeo, uma declaração com firma reconhecida para mostrar para o juiz que ele deve ouvir no contraditório Exatamente. aquela testemunha. E esse documento, a justificação, é entregue para o advogado e o advogado junta na revisão criminal. Então presta atenção. Você tem uma testemunha, normalmente em crimes de ordem sexual, que a vítima lá na frente se arrepende, fala, puxa, não foi bem isso, não foi estupro, foi consentido, eu quero me retratar. Não adianta pegar só uma declaração feita por asta pública, vai no cartório e ela presta um depoimento. Com isso você não consegue fazer uma revisão criminal. Permite uma parte? Pois não. Perguntam muito para mim, mas uma asta pública não tem força de lei? Isso é outra coisa. Outra coisa, não É nocível. Não misture, viu? Nocível. Por favor. Você pega faça esse termo de declaração no cartório, pega esse termo de declaração no cartório, faça uma petição ao juízo de primeira instância, fulano de tal, seu advogado, venha apresentar Vossa Excelência, com fundamento no artigo 381, inciso 3 do Código de Processo Civil, aplicado ao Código de Processo Penal por força do artigo 3º, requerer a justificação criminal e razão do seguinte, e explica por quê. Fulano de tal, conforme documento em anexo. Mas não se resume à declaração. Por exemplo, é encontrado um vestígio de um crime. Uma peça... Junta um parecer. uma gravação, enfim, uma arma. O que é que o advogado precisa fazer? Primeira coisa, fundamentar. Como fundamenta? Um parecer técnico subscrito por um perito. Uma nota taquigráfica, uma carta que você precisa identificar o exame grafotécnico para ver se realmente aquela letra emanou do punho de fulano ou de Beltrano. Com este parecer particular, você ingressa com o pedido de justificação criminal para que o juízo de primeira instância determine que seja feito o laudo oficial. Aí sim, Mário, você vai ter o elemento, só para completar, Mauro, vai ter o elemento para, por exemplo, a revisão criminal. Agora eu tenho um elemento aqui, uma prova que eu fiz, uma prova que eu tomei conhecimento, fiz um parecer técnico, tenho o laudo oficial que instrua a minha revisão criminal. Mário, eu quero falar duas coisas. A coisa mais importante que foi dito aqui, você falou, resumiu tudo. Justificação tem que fazer a justificação para fazer uma justificação. Matou a charada. Justificar a justificação. Exatamente. Ah, eu quero ouvir o Henrique. Tá, o Henrique, mas por que o Henrique? Ah, porque o Henrique estava lá e viu, mas e Eu daí? não tinha pensado nessa imagem. E Outra coisa, fala. Não, e por que a prova feita no cartório, por exemplo, um depoimento, não vale para uma revisão criminal? Porque ela não foi uma prova judicial, não foi construída sob o crivo do contraditório. Então, é marcada uma audiência, presença do Ministério Público, presença do advogado, o juiz também tem que estar lá, óbvio. Aliás, os três têm que estar lá, porque se faltar um, não tem audiência. Tem que cumprir o artigo 212 do Código de Processo Penal, obedecer à ordem de perguntas. O réu presente. O réu presente, se estiver solto. Se estiver preso, pode pedir para que requerer. Advogado não pede nem suplica, advogado requer requerimento para que o réu esteja presente na audiência, porque é um direito dele. Esteja Mário, preso de qualquer maneira, preventivamente ou já cumprindo pena. Mário, tudo isso resume-se em prova. O advogado tem a obrigação de fazer prova, mas eu não posso deixar
de falar o seguinte: eu gostaria que você contasse para os nossos internautas o que aconteceu quando você fez uma postulação de justificação criminal no interior. O que o promotor falou? O promotor se confundiu. Ou ele não sabia. Eu prefiro acreditar que ele se confundiu. Eu fiz o requerimento de justificação criminal, juntei uma ata notarial de um depoimento importante e requeri que aquela pessoa fosse ouvida sob o crivo do contraditório para instruir uma revisão criminal. Ele entendeu que eu estava pleiteando em primeira instância a revisão criminal. E ainda veio com gracinha, que o advogado não está preparado, pediu para fazer revisão criminal em primeira instância. Não, ele não soube, ele não leu, ou então não leu. Eu prefiro acreditar que ele se atrapalhou. Obviamente que imediatamente eu fiz um pedido de esclarecimento ao juiz, esclareci, e o juiz aceitou e mandou fazer. Mas supondo que o juiz indeferisse, você tem duas saídas: recurso de apelação ou um habeas corpus. O habeas corpus, obviamente, se a pessoa estiver presa, é a saída mais rápida. Professor. Excelente. Papo de criminalista. É muito importante você, advogado, não ter vergonha de perguntar para os advogados mais experientes como funcionam as coisas. Aliás, faça parceria com os advogados mais experientes para que você possa desenvolver a sua advocacia a um nível melhor, alavancar a sua advocacia. Isso é muito importante. Na dúvida, não faça. Papo de criminalista, a gente volta, um grande abraço.